E aí, turma, tudo tranquilo? Aqui, professor Anderson Marques, Geografia. Vamos à videoaula da semana. Galera, vamos dar uma recapitulada no módulo C03, que é um dos temas da nossa próxima avaliação. E como essa aula ficou lá atrás, ainda na época das aulas presenciais, eu acho que é bom a gente dar uma recapitulada sobre isso para facilitar a vida de vocês um pouquinho, certo? E a gente tem a oportunidade, então, de poder falar desses assuntos de novo. Os movimentos da Terra são quatro: rotação, translação, nutação e precessão, sendo que rotação e translação são os mais conhecidos, os mais estudados e os que exercem maior influência sobre o nosso planeta, sobre a nossa vida, né? Já que os movimentos são do nosso planeta. Começando pela rotação, é o movimento que a Terra executa em torno do seu próprio eixo, dura 24 horas. Graças a este movimento, a luz solar vai progressivamente iluminando áreas diferentes, e aí a gente tem então a sucessão entre dias e noites. O movimento aparente do Sol, quer dizer, o fato do Sol deslocar no céu, também é consequência da rotação, já que a gente gira junto com a Terra. Então, no fundo, não é o Sol que gira em torno da Terra, é a Terra que gira em torno de si mesma, e a gente girando com ela, olhando para o céu, tem a impressão de que o Sol está se deslocando. Daí o nome movimento aparente. Outra consequência desse movimento de rotação são os chamados fusos horários. Pessoal, os fusos horários não são o tema da hora, mas a gente vai só citar que, em função da rotação, existe uma diferença de horas. Pensa só, a rotação demora 24 horas, arredondando, né, lógico, e o processo todo, para se completar, requer um giro aí de 360 graus. Se eu divido 360 graus por 24 horas, eu vou ter exatamente o resultado de 1 hora a cada 15 graus. E aí eu reparto a Terra nessas faixas de 15 graus, eu vou ter 24 fusos, sendo que os fusos para oeste de Greenwich são fusos negativos, os fusos para leste de Greenwich são fusos positivos, sendo que para leste são 12 fusos, para oeste são menos 12 fusos, e os fusos sempre são com referência ao GMT, que é o Greenwich Mean Time, que é o tempo médio de Greenwich. Por exemplo, como o Brasil está a oeste de Greenwich, todos os fusos horários do Brasil estão atrasados em relação a Greenwich. Então a gente tem aqui, ó, Fernando de Noronha, menos 2 GMT, horário de Brasília, menos 3 GMT, horário de Manaus, menos 4 GMT, horário do Acre, menos 5 GMT. Então os fusos para oeste são negativos, aqui são os fusos positivos, né? Paris, por exemplo, é mais 3 GMT e assim por diante. Se a linha de Greenwich determina a referência para as horas do mundo, o antimeridiano, quer dizer, o meridiano que passa lá atrás de Greenwich, do outro lado do mundo, determina é a referência para os dias do calendário civil. Essa linha do antimeridiano, ela é chamada de linha internacional de mudança de data, ou simplesmente linha internacional de data. Essa linha é o meridiano 180 graus, Greenwich é 0 grau, né? Sua função é estabelecer a separação entre o início e o final do dia civil. Ela separa também o extremo oriente e o extremo ocidente do planeta, lembrando que do outro lado do mundo é o contrário, tá? Aqui, ó, eu estou com a lide no meio e o lado direito significa que eu tenho um hemisfério oeste. O lado esquerdo é o hemisfério leste, o contrário da perspectiva sob a linha do Greenwich. E aí, nesse sentido, pensa só. Se alguém está navegando aqui, ó, e cruza a lide no sentido leste-oeste, recua-se um dia. Se ele cruza a lide no sentido oeste-leste, avança-se um dia. Então, enquanto aqui é domingo, aqui é segunda. Às vezes, na mesma hora, só muda o dia. Mesmo porque a função da lide é mudar a data, não a hora. Tá certo? Quando se cruza de oeste para leste, adiciona-se um dia. Quando se cruza na direção oposta, reduz-se um dia. Vamos falar da translação. Translação é um movimento que a Terra executa em torno do Sol. Isso acontece porque a massa da Terra é menor do que a massa do Sol, por isso não é o contrário.
E aí é bom para a gente saber que todos os planetas do Sistema Solar também executam o movimento de translação. Nesse sentido, a translação com órbita mais curta vai se dar por Mercúrio, porque está mais próximo, depois vem Vênus, depois vem a Terra, ó, a Terra aí com a sua Lua, ó, a Terra, depois Marte, depois Júpiter, depois Saturno, depois Urano, depois Netuno e assim por diante, porque esses são os planetas do Sistema Solar. Pelo menos o que a gente conhece, né? Vai que depois aparece outro, a gente não sabe. O fato é que, galera, nessa elipse que a Terra faz em torno do Sol, tem um momento que a Terra está mais próxima do Sol, 147 milhões de quilômetros. Tem um momento que a Terra está mais distante do Sol, 152 milhões de quilômetros. Sol, você vai associar com o termo hélio, logo quando a Terra está mais próxima do Sol, perto, mais hélio, periélio. Bom, o periélio acontece no dia 4 de janeiro. Quando o Sol está mais distante da Terra, aí eu tenho o afélio, 4 de julho, tá certo? Afélio, momento em que a Terra está mais afastada do Sol, 4 de julho. Periélio, momento em que a Terra está mais próxima do Sol, 4 de janeiro. Beleza? Pessoal, translação, movimento que a Terra executa em torno do Sol. Essa Terra possui menos massa que o Sol, por isso gira em torno dele, não ao contrário. E isso tudo eu já falei, né? O que eu não falei é o seguinte, é que a distância que a Terra tem que percorrer para fazer um giro completo da translação é de 930 milhões de quilômetros. E de que isso vai determinar o ano civil, que é exatamente 365 dias, 5 horas, 48 minutos, isso a 20 quilômetros por segundo. Percebam que além dos 365 dias comuns, existem uns quebrados aí que a cada 4 anos são somados para gerar o chamado ano bissexto. E aí corrige-se o calendário. Bissexto, galera, só porque tem 2,6 aqui no 366 dias. Só isso. É uma forma de diferenciar do ano comum. Então, o ano bissexto a cada 4 anos para pegar as sobras do tempo que a Terra demora exatamente para cumprir a translação. Essa translação é responsável, além do ano civil, pelos solstícios e equinócios e, consequentemente, pelas estações do ano. Já falamos do afélio e periélio, então vamos falar de solstício, equinócio, estação do ano. Começando pelo solstício. Pessoal, solstício é um termo que se refere à parada do Sol, solstitione. Essa parada do Sol vai acontecer em cima dos dois trópicos, ou do trópico de Câncer ou do trópico de Capricórnio, e vai determinar verão e inverno. Olha só, aqui eu tenho um solstício. Nesse solstício aqui eu vou ter que olhar essa linha do meio como sendo o raio do Sol mais forte, e aqui ele está estacionado sobre o trópico de Capricórnio, está no hemisfério sul. Nessa posição aqui no hemisfério sul, eu vou ter verão e vou ter inverno no hemisfério norte. Olha que o eixo da Terra é assim. Isso quer dizer que no hemisfério sul eu vou ter luminosidade 24 horas por dia. Durante essa posição aqui na Antártida eu tenho o sol da meia-noite. E lá no Polo Norte, ó, não clareia, é só escuridão. O dia inteiro, as 24 horas do dia. Quando a Terra está nessa posição aqui, a inclinação está voltada para o Sol no hemisfério norte, eu vou ter o raio do Sol mais forte, o Sol incidindo sobre o trópico de Câncer. E aí eu tenho verão no hemisfério norte, olha o polo aqui, ó, não escurece. E eu tenho aqui no polo sul o inverno não clareando. Aqui vai ter o sol da meia-noite no polo norte. Bom, o fato é que o solstício de verão no hemisfério norte começa no mês de junho. Entre dia 20 e 21 de junho, o Sol fica perpendicularmente sobre o trópico de Câncer. Na mesma data, eu vou ter
o contrário no outro hemisfério. Então, enquanto é verão no norte, é inverno no sul. Olha só, 21 e 20 de junho, como aqui, solstício de inverno no hemisfério sul, porque o Sol está incidido perpendicularmente no Trópico de Câncer. Consequentemente, o Trópico de Capricórnio está afastado junto com todo o hemisfério. Observem, galera, que as datas elas são as mesmas, mas as estações do ano são opostas em cada um dos hemisférios. Olha para cá, ó, hemisfério sul, solstício de verão. Quando é que vai ser verão? 20 e 21 de dezembro. E aí, quando é verão no hemisfério sul, é inverno no hemisfério norte. Olha a data lá. E assim por diante. Todas as estações são assim, tá? Quando é verão no hemisfério norte, é inverno no sul. Quando é primavera no norte, é outono no sul e assim por diante. Quando a incidência solar é maior em um dos hemisférios, ocorre solstício de verão. Quando ela é menor, ocorre solstício de inverno no hemisfério em que ela é menor. Solstício de verão tem como característica dias mais longos do que as noites, e isso aí aumenta conforme vai chegando mais próximo dos polos. No solstício de inverno, as noites são mais longas, também aumenta conforme vai chegando próximo dos polos, certo? Você vai em Paris, por exemplo, durante o verão, vai anoitecer depois de meia-noite. Você vai em Porto Alegre durante o inverno, vai escurecer por volta ali das 17 horas. Então isso tem variação. Na linha do Equador a gente não percebe muito essa diferença não. Equinócio é o momento em que o posicionamento médio da Terra, do Sol em relação à Terra, fica melhor assim. Eu estava falando da Terra porque é a Terra que gira em torno do Sol, né? Mas enfim, é quando o Sol vai orbitar mais ou menos na altura da linha do Equador. E aí, dessa forma, a iluminação vai ser igual nos dois hemisférios, como vocês estão vendo aqui, ó. O raio mais forte do Sol aqui e a luminosidade igual na direção dos polos a partir da linha do Equador. Quando acontece isso, luminosidade igual, lembrando que equinócio vem do latim equinoxium, que quer dizer dias e noites iguais, eu tenho as estações primavera e outono. No hemisfério norte, 20 e 21 de março é primavera. 22 e 23 de setembro é outono. Como no hemisfério sul é o contrário, vamos lá. 22 e 23 de setembro no hemisfério sul é primavera. 20 e 21 de março no hemisfério sul é outono. Então, os equinócios determinam as luminosidades equivalentes nos dois hemisférios e, por conta disso, os dias e as noites possuem a mesma duração, 12 horas. Certo? Aí, galera, eu quis fazer aqui, uma demonstração de como funciona a observação do Sol do ponto de vista de alguém que está aqui na Terra em relação à luminosidade. Luminosidade não, em relação ao posicionamento que vai refletir na luminosidade. Pensa só. Aqui eu tenho alguém que está sob o Trópico de Capricórnio. Então eu tenho alguém lá em São Paulo, por exemplo. O Trópico de Capricórnio passa lá em São Paulo. Durante o verão no hemisfério sul, lembra que o Sol vai orbitar na altura do Trópico de Capricórnio. Não é isso? Porque o hemisfério sul está virado para o Sol. O Sol vai fazer isso aqui, ó. Sendo que ao meio-dia vai estar em cima da cabeça de quem está lá em São Paulo. Aqui a sombra basicamente não existe ao meio-dia. Só que, por exemplo, primavera e outono, como o Sol vai gravitar na altura da linha do Equador, ele vai ficar com essa inclinação aqui em relação para quem está em São Paulo. Logo, o raio do Sol vai entrar mais fundo nas casas que tem abertura para o norte. Eu estou no sul, aqui é norte, aqui é muito norte, né? Aqui é Trópico de Câncer. Galera, na época do verão no hemisfério norte e inverno no hemisfério sul, o Sol vai gravitar aqui, ó. Quem olhar para o Sol lá ao meio-dia vai ver o Sol a uma meia altura do céu. Se o Sol sobe a uma meia altura, consequentemente o raio do Sol vai entrar bem fundo numa casa que está posicionada lá em São Paulo durante o inverno. A mesma coisa acontece, só que para outra direção, para quem está lá, por exemplo, em Miami, na Flórida, próximo lá do Trópico de Câncer. Tá? Agora aqui, ó, alguém que está sob a linha do Equador.
Na linha do Equador eu tenho primavera e outono, o Sol gravitando na órbita do Equador. Então tá aqui, ó. O Sol passa em cima da cabeça, nasce do lado, termina do outro lado. Enfim. No inverno, o Sol vai estar nessa posição aqui. No verão vai estar nessa posição aqui. Então, há uma meia altura um pouquinho mais alto, tanto no inverno quanto no verão, só que em lados opostos. Uma casa aqui vai receber Sol ao longo do ano em pontos diferentes. Tá? Eu tenho aqui o exemplo da casa, né? Pensa nessa casa aqui, ó. Eu tenho aqui o hemisfério norte, eu tenho aqui o hemisfério sul. Durante o verão, o Sol vai fazer este movimento aqui, ó. E aí eu tenho um lado só da casa mais iluminado do que o outro. Durante o inverno, aí está um pouquinho mais baixo no horizonte o Sol, eu vou ter muita luminosidade nesse lado de cá. Então existe uma variação de luminosidade em relação à época da estação do ano. Você percebe isso na sua casa, ou mesmo aí na escola. Quando começa o dia, o Sol entra até determinada profundidade dentro da sala. Quando está terminando a aula, ele vai a uma profundidade menor, porque ele está mais alta no céu. Dependendo da posição da Terra, essa luminosidade, essa penetração do Sol aí dentro da sala, seja pela porta ou pela janela, ou na sua casa mesmo, ela vai ser mais funda no cômodo, ou mais rasa, mais próxima da porta, em função dessas posições que a Terra tem em relação à rotação e à translação. Então, tem realmente diferenciação de incidência de radiação, de sombra, etc., ao longo dos anos em função dessas posições, ok? Seguindo, qualquer dúvida em relação a isso, na aula ao vivo a gente tira, tá? Vamos falar de estações do ano como outra consequência da translação. E aí eu fiz um resumão aqui, ó. A Terra tem 4 momentos. Quando a Terra está em uma posição em que a inclinação vai fazer diferença na luminosidade, essa posição é chamada de solstício. Quando o hemisfério sul está voltado para o Sol, é solstício de verão no sul e inverno no norte. Isso acontece, galera, entre os dias 21 e 22 de dezembro. Por isso, no hemisfério norte, eu tenho Natal com o inverno, né, em dezembro, Papai Noel, neve, rena, trenó, enfim, essa coisa toda. O que para nós aqui não faz muito sentido. O Natal nosso aqui é quente, né? Mas para o hemisfério norte faz sentido sim. No hemisfério sul vai ser inverno em junho, porque o Sol está incidido diretamente sobre o Trópico de Câncer. Lá é verão. Aí lá eles têm as férias de verão que acontecem no meio do ano, né? Enfim. Quando o Sol está nessa posição aqui, em que a incidência de radiação solar é igual nos dois hemisférios, eu tenho o chamado equinócio. Equinócio de primavera e equinócio de outono, sendo que em 21 de março, no hemisfério sul, por exemplo, é outono. 22 a 23 de setembro no sul é primavera e no hemisfério norte é o contrário. Tá ok? Aqui as principais características das zonas temperadas, onde nós possuímos 4 estações bem definidas. Primavera é a estação das flores. Verão, do calor, da árvore verde, do céu com claridade, do calor, enfim. Outono, a estação em que as folhas caem, precedendo o inverno. A árvore libera folha para evitar o contato, o atrito com a neve e com o frio. Certo? Aí vem o inverno, que aí é a estação das neves. Para nós aqui, isso não, do frio e da neve. Para nós aqui isso não faz muito sentido, porque o nosso clima é tropical e aqui a gente não tem essas 4 estações bem definidas. Os outros 2 movimentos da Terra que eu fiquei de falar para vocês são movimentos irrisórios, que vão causar pouquíssima influência ou quase nenhuma, ou se causa são imperceptíveis, então nem me apeguei à influência daqui, que são a precessão e a nutação. A precessão é o movimento que a Terra faz em relação a uma alteração no eixo de rotação, como um peão aqui, ó. Aqui a Terra também tem uma alteração no eixo de rotação. Esse movimento ele vai durar aproximadamente 25.780 anos. Quer dizer, é uma coisa que a gente não vai perceber aqui. É bom só para constar, né, que existe.
ele é causado predominantemente pela gravidade, pela atração gravitacional que o Sol e a Lua exercem sobre a Terra, certo? Além da precessão, tem a nutação, que são pequenas oscilações do eixo terrestre ao longo do movimento de precessão que a gente viu agora há pouco. A nutação ocorre no período de 18,6 anos, e aí isso é causado por oscilações da interação gravitacional entre a Lua e a Terra. Então é mais ou menos assim, ó, ao longo da precessão, acontece esse zigue-zague aqui, esse vai e vem bem curtinho em relação ao eixo da Terra. Tá certo? Galera, é isso. Espero ter colaborado aí com essa recapitulação. Nós vimos isso entre as páginas 426 e 430 do livro. A gente olhou isso lá atrás. Aquela aula sobre as fases da Lua está dentro desse contexto aí também. E está recapitulado, tá? No mais, qualquer dúvida, tragam para a aula ao vivo que a gente tira. Grande abraço para todo mundo, fiquem com Deus e tudo de bom.